Olá, meu nome é Waylon e hoje vamos aprender a rotina de um auditor de sistemas. Para isso, eu inventei uma empresa chamada DataCare. Esse auditor ele vai ter a função de fazer os mapeamentos de risco e gerar um plano anual para minimizar os impactos desse risco. Essa empresa fictícia, ela tem 200 milhões de faturamento anual, atualmente tem 90 colaboradores e 3 especialistas de auditoria no qual eu sou o chefe da auditoria. O perfil no contexto do mercado da DataCare, ela trabalha com dados de saúde e ela funciona como um centralizador desses dados, fazendo todas as transações obedecendo o rigor da privacidade da lei da LGPD e cumprindo também as normas da Agência Nacional de Saúde. Todo o nosso plano aqui na auditoria, ela é mantida através da governança de dados, onde nós, auditores, temos total independência. Apesar da gente ser 3 auditores, a gente consegue trabalhar de uma forma independente, onde cada auditor consegue fazer a sua análise de forma a não impactar diretamente no viés do outro auditor, mas no final a gente se soma fazendo uma análise que vai estar se reportando diretamente com o conselho de administração aqui da empresa. O contexto atual nesse mundo de saúde está sendo bem desafiador, porque a gente precisa funcionar como um hub, onde a gente centraliza todas as informações de saúde dos hospitais, inclusive governamentais, como o DataSUS, e também com empresas privadas, onde utilizam nossos serviços de mapeamento, mas o nosso foco principal é no paciente. Então, os nossos valores, a integridade absoluta dos dados, a precisão técnica, como eu falei, o foco no paciente e total transparência na maneira de como a empresa trabalha. A nossa gestão de risco, ela seguiu os critérios da ISO, obedecendo à severidade e o impacto, certo? Então, a gente tem aqui o nosso mapa de calor da severidade, onde a probabilidade ela ganha uma pontuação específica dependendo da porcentagem, e o impacto é qual critério de gravidade vai ocorrer com cada mapeamento desse risco. Então, o nosso mapa de calor, que é a severidade, é calculada pela probabilidade vezes o impacto. Então, aqui, de verde, é a nossa severidade mais baixa, em amarelo está a nossa severidade moderada, enquanto a vermelha é a severidade mais alta. A nossa análise de risco tem critérios em pontuar a questão da severidade. No decorrer do processo, vamos mostrar aqui os riscos mapeados, e aqui eu já dei uma antecipada. A gente vai ter o risco 1 e 2 lá na nossa tabela na nossa matriz de risco, e ela foi classificada como severidade 12. Ela é uma vulnerabilidade alta, onde tem um impacto diretamente no nosso faturamento. Então, ela vai estar aqui, ó, nesta zona aqui. Temos outro risco de impacto moderado, ela já vai estar aqui nessa zona. O plano anual, ele já é feito num segundo momento, onde após o mapeamento desses riscos, a gente vai trabalhar em cima de como minimizá-los, certo? E aí, vocês vão perceber que no decorrer do processo, a gente vai ter os riscos, ó, 1 e 2, eles foram mapeados como altíssimo risco, certo? Porém, na hora da distribuição anual, eu não coloquei ele juntos do primeiro semestre. Ó. Observe aqui que na hora do mapeamento anual, os riscos 1 e 2 eles estão separados. Aí você me pergunta, por que um risco que tem um impacto, uma severidade tão alta, por que você não colocou os dois no primeiro semestre? Porque a auditoria ela tem que ver também a questão da operação, certo? Ela não
é simplesmente um setor onde vai cumprir cálculos matemáticos. Ela também olha o lado estrutural da equipe e a possibilidade real de solucionar o problema. Então, se eu colocasse 2 riscos de altíssimo impacto logo no primeiro trimestre, eu ia esgotar muito a minha equipe. Então, a nossa estratégia aqui dentro da DataCare foi distribuir esses impactos de maneira efetiva para que toda a equipe ela conseguisse, de fato, elucidar esses riscos no decorrer de todo o ano. Então, a gente trabalhou com o risco alto e moderado no primeiro semestre. Uma vez da gente cumprindo e fortalecendo toda a questão de resolução desses impactos, a gente já parte para o segundo semestre, colocando também mais outro risco de alto impacto e outro de moderado, para tentar diluir todos os riscos dentro da nossa empresa. No monitoramento anual, trabalhamos também com operações de automatização, no que a gente chama de auditoria 4.0, que vamos ter notificações em tempo real, de notificações por e-mail, no nossa lista de colaboradores pré-cadastrados aqui na DataCare. Então, a equipe de interesse vai receber notificações em tempo real, como também o fluxo de auditoria viva. O que seria isso? É a implementação de uma automação onde, quando eu vou preencher os dados das minhas estatísticas dentro do meu dashboard de acompanhamento de risco, ela já vai linkar com a minha matriz de gestão de risco. Então, se eu, por exemplo, dou baixa lá no meu plano anual do primeiro semestre, os meus riscos lá da gestão de risco, ela vai já também alimentar como uma movimentação para os nossos gestores poderem acompanhar esses riscos de uma forma efetiva, porque nada adianta eu dar baixa no lugar e a gerência dá uma olhada lá na gestão de risco em outro local e está com os dados divergentes. Então, está aqui a nossa plataforma de gestão de risco. Essa daqui é a interface onde você vai colocar todos os dados, certo? E aqui foram colocados 10 riscos de exemplificação. Ó. Aqui nós temos os riscos 1, 2, 3 até o 10. Cada risco, ela tem sua descrição, ó. Como a gente viu, o risco 1 e 2 é o que tinha maior severidade, tá vendo? Então, aqui a gente já classifica os nossos riscos, certo? Aí já identifica qual tipo de risco, se é de segurança, acesso, dados. Faz também a questão da probabilidade e do impacto. Lembrando que a probabilidade e o impacto é em cima desse mapa aqui de probabilidade e impacto, certo? E a severidade é a multiplicação dessas parcelas aqui, certo? O nosso sistema, ele já calcula a severidade automaticamente e já classifica o risco, certo? Então, nessa outra parte aqui da tabela, nós temos o nosso plano de ação em cima do que foi efetuado. Vou dar o exemplo aqui do risco 1. O risco 1, eu mapeei como uma vulnerabilidade de API de integração nos dados de planos de saúde. Então, é o vazamento dos dados sensíveis por conta da API. O risco 2 é muito parecido, ó, a quebra de sigilo no portal do paciente, na falha de autenticação, permitindo o acesso indevido dos dados de terceiro e violações do LGPD. Então, observe que, apesar de ambos os riscos serem envolvendo dados de paciente da LGPD, a gente teve que dividir aqui os riscos porque a origem é diferente. Um é na vulnerabilidade de API, é como se fosse o nosso quintal, né, de fábrica, e aqui é lá na ponta, lá no nosso cliente. Então, a quebra de sigilo lá no portal do paciente. Então, esses dois riscos, apesar de o fim deles ser riscos de vazamento de dados sensíveis, eles têm origem diferente. Então, nós temos aqui um mapeamento de risco, nível 3, de ação imediata, e execução dentro da resolução no plano de ação. Aqui mapeamos os responsáveis, o tipo de respostas e os prazos de até quando eles devem ser cumpridos, certo? Então, aqui é o nosso primeiro mapeamento.
Nessa outra parte aqui, nós temos já a categoria dos riscos de avaliação em forma de mapa. Aqui, nós mapeamos 10 riscos, onde aqui a gente consegue perceber os níveis de mapeamento. Ó, esse aqui é o nível 2, enquanto esse é o nível 3. Eu gerei 5 de cada, né? Então, 10, então é por isso que está meio a meio. E aqui, a proporção de responsabilidade, de risco. Ó. Segurança é o que temos a categoria de maior percentual. No caso, a gente tem 2 dados com categoria de risco, certo? Aqui a gente tem a soma dessas categorias, ó. Segurança pontuou 21, de acesso a gente pontuou 12 e assim sucessivamente. Aqui a gente pode entender como é que está a classificação do perfil dos nossos riscos, certo? Aqui está o apurado dos principais riscos e você também pode adicionar os riscos aqui no nosso portal. Ó, se eu quiser adicionar um risco, eu coloco aqui risco 11, né? A gente tinha 10 riscos. Aqui eu vou simular, por exemplo, um atraso de entrega de crachá. Então, essa categoria aqui, a gente já linka ela como operacional. Então, seria a questão de acesso de crachá de colaborador novo que chega. A probabilidade que isso acontece é baixa, é uma probabilidade baixa, e o impacto também é um impacto muito baixo. Enquanto o funcionário não tem o seu crachá definitivo, a gente consegue mitigar isso com um crachá provisório, então o impacto é muito baixo, mas é importante você ter a segurança de acesso aos setores com esse crachá, mas isso é uma probabilidade pequena, o setor é muito ágil na questão desse tipo de ação. Então a gente cria aqui, ó, ele já vai aqui fazer a adição do risco, e aqui, se vocês observarem, ele já consegue verificar aqui a questão de um dado a mais de risco, e no operacional, ó, verifica aqui que, como eu falei, ele calcula automático a questão da severidade. Então, a gente vai adicionar aqui o nosso robozinho, e aí ele já faz toda a classificação automática, ó, nível 1. Então, observe que há um menu interativo onde você consegue fazer os dados de maneira a que o painel ele vai conseguir resolver isso de uma forma bem rápida, onde ele vai conseguir localizar os principais critérios de risco. Então, aqui você consegue filtrar pelo nível, pela categoria, tudo direitinho. Então, vamos lá para a segunda parte, que é a parte dos planos anuais. Os planos anuais seriam a efetividade que esses riscos vão ser cumpridos. Então, a gente vai começar a colocar as métricas aqui, onde vai ficar cada risco e quais são os objetivos e os planos de ações em cima de cada risco, obedecendo também o projeto, né? Então, todo risco mapeado, ele vai pertencer a um projeto dentro do nosso plano anual. Aí você me pergunta, Waylon, então todo projeto, ou todo risco, ele vai ter um projeto? Não. Se vocês observarem aqui, ó, os meus projetos estão nessa parte aqui, ó. Então, observe que o nosso projeto 9 e 10, ó, a 8 está aqui, ó, o nosso projeto 9 e 10, o nosso risco 9 e 10, ele não entra em nenhum projeto. Por que ele não entra em nenhum projeto? Porque não é que eles não são relevantes, é porque diante de um cenário onde eu fiz uma categoria de risco, o risco 9 e 10, ele entrou na categoria de conviver com o risco, então a gente deixou ele para ser resolvido em um segundo momento no ano de 2027, porque o impacto dele é pequeno, certo? Então, se vocês observarem aqui, ó, atraso de sincronização entre as fontes de hub, gerando um risco de diagnósticos obsoletos. Então, são controles de dados, certo?
É importante muito, mas em relação a um risco de vazamento de dados sensíveis de paciente, o risco 9 e 10 ele foi deixado para entrar em projetos no ano de 2027. Certo. Então, bora entender aqui um pouquinho. A gente faz todo o nosso classificação de projetos. E aqui eu gerei um Kanban, onde a gente consegue fazer com que fazer um acompanhamento mais direto. Então, aqui você vê a categoria que ele pertence, o objetivo é validar as defesas do ataque, que é aqueles que eu falei para vocês, né, do risco 1, e qual vai ser a justificativa que a gente vai fazer, né? Então, quando eu finalizo, né, a gente já passou da fase do primeiro semestre, então a gente pode executar aqui como finalizado, e essa parte que eu queria mostrar para vocês da automatização. Quando você dá baixa lá no Kanban, ele já aparece aqui, ó, como auditado. Então, quem vê esse gráfico aqui, essa planilha aqui, você já percebe que ela já está auditada porque ela puxou esses dados lá do meu Kanban, certo? Outra questão que eu quero mostrar para vocês aqui em relação à automatização é quando a gente faz uma adição aqui de alerta máxima, né? Um dado crítico. Então, por exemplo, se porventura no decorrer do ano vier alguém cadastra aqui um risco onde tem vazamento de dados por invasão no sistema. Então, pronto. Eu criei aqui, ela é uma categoria de segurança, probabilidade disso acontecer, vou dizer que é 3, isso pode acontecer, a gente tem que estar em constante fortalecimento da questão de segurança, e o impacto disso é altíssimo, certo? É altíssimo de vazamento de dados, né? Então, quando eu crio essa categoria aqui, que é uma categoria de nível 3, ó, você vê aqui, né, a categoria de nível 3, eu vou rodar aqui o meu agente. Então, quando eu rodo aqui o meu agente, ó, ele identificou isso aqui como um nível alto. Então, o que é que o sistema vai fazer? Ele vai mandar um e-mail automático para o nosso grupo de colaboradores cadastrados, e isso vai fazer com que tenha uma uma eficácia de monitoramento, né? Porque assim, quando chegar o e-mail, a gente já pode atuar em cima, até mudando a ordem aqui do nosso Kanban, porque imediatamente ele vai entrar aqui, ele vai ter a adaptação, o nosso cronograma, apesar dele ser anual, ele é um cronograma flexível. Então, observe aqui, a gente acabou de receber um e-mail aqui, eu recebi um pop-upzinho, e aqui vocês conseguem observar, um alerta de risco, identificado de severidade, e aqui ele diz, ó, a equipe de governança, ele identifica aqui qual é o risco, a categoria, o vazamento de dados, o impacto, e aqui tem toda a questão aqui de como esse e-mail ele vai ser disparado automaticamente para os nossos colaboradores que estão dentro do perfil de receber os e-mails, né? Eu só quero mostrar para vocês aqui, para a gente finalizar aqui, a, a ferramenta que eu utilizei para a gente montar o nosso sistema de monitoramento. Ele se chama Airtable. Eu estava ali na visão de... Eu estava aqui na visão de mostrar o projeto, agora eu vou mostrar aqui a visão de editor, certo? Aqui, ó. Aqui é onde eu consigo fazer toda a minha interface. Aqui, ó, eu gerei. Você pode conversar com a inteligência artificial dele, onde no começo esses dados aqui eu não botei todos manualmente, não. Eu criei eles manualmente, mas na hora de inserir os dados eu já coloquei aqui, ó, os meus dados através da planilha, que eu gerei, isso aqui tudo eu gerei na planilha, e essa parte gráfica aqui, ele fez tudo de modo automático, eu só fui acompanhando e refinando os dados, né? Porque ele importa de uma maneira, mas você tem que conferir. Então, aqui, ó, os planos anuais, então ele gerou esses dois aqui, e a interface gráfica, ele gerou todo automaticamente, ó. Então, essa interface aqui, ela gerou esse
esse esqueleto, e aí eu fui mexendo aqui, fazendo o refinamento dele de forma manual para que o fizesse sentido, né, para o nosso dashboard aqui. Por exemplo, ó, um erro que ele gerou aqui de início, ele gerou esse gráfico aqui de barras totalmente ele criou essa categoria aqui, que tem essa categoria com mais de 10 categorias aqui, ele gerou como gráfico de rosca. Ficou horrível a visualização. Então a gente teve que fazer um trabalho em cima desses gráficos para ele ficar melhor de visualizar. Né? E em relação às automatizações, ela é gerada aqui nessa parte aqui de automatização. Então aqui eu consigo fazer a automatização de mudar automaticamente, que é quando uma tabela ela se conecta com a outra, né? Então aqui onde eu fiz a conexão, ó, de deixar ela como é digitado, então onde eu mexer dentro dela, ela vai monitorar. Então quando eu mexer aqui, ela já altera lá na outra e vice-versa, entendeu? Ela funciona como se fosse uma tabela só, certo? Elas ficam se monitorando umas com as outras. E essa é a parte de envio de e-mail. Aqui, ó, eu consigo fazer um preview de teste, onde eu consigo gerar aqui o esqueleto do e-mail. E aí esses dados aqui, ó, eles vão ser alterados automaticamente. Esse aqui é o esqueleto do e-mail, onde vai ser disparado de forma para o perfil de colaboradores que estejam participando desse projeto. Então, essa é mais ou menos a função do auditor dentro da empresa dentro de uma empresa, de qualquer seja esse segmento, ele tem essa prática de estar monitorando o risco. Não é que ele seja pessimista, mas ele tem que ter uma visão além do óbvio para fazer todos os critérios de minimização de impactos. E até mais.